Muito bem, agora que nós vimos aqui os conceitos básicos sobre layout no Flutter, vamos aqui para User Interface, construindo layouts no Flutter. Pronto. Daí nesse ponto aqui, tá, ele vai te explicar o que são os widgets, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Que são componentes que você vai utilizar para desenvolver a sua tela, tá? E você pode criar um layout compondo componentes para construir componentes mais complexos, tá? Então, você vai colocando os componentes, vai fazendo a junção desses componentes e a tua tela vai ficando mais complexa. Nós já vimos um pouquinho sobre isso na aula anterior, né? Nas aulas anteriores, tá? Nós temos aqui, por exemplo, uma tela, um pedaço, né? Uma porção da tela, onde eu tenho aqui um ícone e um texto, um ícone e um texto, um ícone e um texto, tá? E logo aqui embaixo eu tenho esse mesmo layout, essa mesma visão da tela, mas separada com algumas linhas, tá? Veja que ele diz aqui, olha, o segundo screenshot, ele mostra o visual do layout, né? Mostrando aí que eu tenho uma linha com 3 colunas, onde cada coluna contém um ícone e um label. Daqui nessa nota, né, ele explica que para você ver isso aqui, olha, é só você habilitar esse Debug Paint Size Enabled, tá? Então, se você habilitar isso daqui, você vai ver essas linhazinhas para entender como é que está o seu layout, tá? E aqui embaixo tem um diagrama em árvore explicando, né, a árvore de componentes. Então, primeiro você tem um container, tá? Container é o que tem, que contém, né, tudo isso daqui. Aí você tem uma row, uma linha, que é essa aqui na horizontal. Essa linha ela contém 3 columns, 3 colunas. Aqui, ó, 1, 2, 3. Sendo que cada coluna tem um ícone, né? Então, cada coluna dessas aqui tem um ícone acima, tá? E um container. E dentro desse container nós temos um texto, tá? Então é isso, um container, uma row com 3 colunas, cada coluna contém um ícone e contém um container com um texto. Tá? Essa é a árvore então dos componentes, como é que os componentes eles foram disponibilizados, né, para criar um widget maior e para, na verdade, criar o teu layout, tá? Mas o que seria esse container que nós estamos vendo aqui? Ele até colocou com uma cor diferente, né? Então ele menciona que container, assim como quase tudo no Flutter, né, é um widget, é um componente, né, uma classe de componente que permite que você customize, né, modifique os seus widgets filhos, tá? Os seus componentes filhos. Então você vai usar um container quando você quer adicionar o padding, quando você quer mexer nas margens, nas bordas, na cor de fundo, né, background color, e para aí alterar ou nomear alguma das suas capacidades, né, ou características, tá? Então nesse exemplo que nós acabamos de ver, cada texto, né, cada componente texto é colocado dentro de um container e ele fez isso para adicionar margens, tá? A linha também está colocada dentro de um container para adicionar o padding, né, ao redor da linha, tá? O padding é parecido com as margens, tá? Só que as margens, elas, você vai ver, é parecido com o que acontece no design de outras linguagens também, tá? Um vai fazer o distanciamento da parte externa do container e o outro vai fazer o distanciamento da parte interna do container, tá? É a diferença entre padding e margins. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente, tá bom? Ok, vamos então aqui, layout a widget. E o que significa isso?
disponha um componente, né? Desenhe um componente, ponha um componente na tela, tá? Algo assim. Então, como é que você vai dispor um simples componente no Flutter? Essa seção vai mostrar como é que você vai fazer isso, tá? Você vai criar um componente e mostrar ele, né, na tela para o usuário, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos cobrir essa seção porque ela é muito importante, tá? Se você dominar essa parte de layouts, ok? Como você vai dispor os seus componentes no Flutter, né, utilizando o Flutter, você vai facilmente criar as telas da tua aplicação, não importando a complexidade da tela, tá certo? Basta que você compreenda, né, ou domine pelo menos esse básico aqui dos layouts. Compreendendo isso daqui vai ficar mais fácil de você construir as suas telas. Então, para criar, né, o widget, para criar o componente, é muito simples. Basta que você informe o nome do componente, text, e utilize alguma propriedade dele. Nesse caso, text é o hello world, que eu estou chamando um construtor do componente, né, para ele exibir o texto hello world. No caso de uma imagem, image.asset, então você vai colocar o asset, põe aqui o caminho da imagem, né? Nesse caso eu estou usando uma imagem local, ó, não estou chamando de uma URL, tá? E estou informando como é que ela vai ser colocada na tela, como é que ela vai ser apresentada, tá? Utilizando o fit. No caso do ícone, mesmo jeito, utilizo lá o componente icon, informo qual é esse ícone e depois venho com a propriedade color, e aí informo que eu vou utilizar a cor vermelha, passando esse parâmetro aí que vai ser uma retícula da cor, tá? Legal. Agora, como é que eu vou adicionar esse cara, né? Dispor, né? Adicioná-lo dentro de um widget de layout, por assim dizer, tá? Como é que eu vou criar o meu componente e apresentar esse componente na tela de forma que ele seja apresentado em um layout para o usuário? Para isso, eu vou utilizar as propriedades child e children. Eu vou usar child, né, se eu estiver utilizando apenas um filho, tá? Child de filho, né? Então, um simples container eu utilizo um simples widget, eu utilizo child, tá? E eu vou utilizar children, que é filhos, né? É o plural de child, se eu estiver utilizando uma lista de componentes, tá? Então, um exemplo para child, center ou container. Um exemplo para children, row, column, list view ou stack, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, coloco center e aí um child, o text vai ser o child do center e o text vai aparecer no centro da minha tela. Agora, como é que eu adiciono o meu componente de layout na minha página, né? Então, ele informa que o Flutter, a aplicação do Flutter, é ela mesma um componente, um widget. Olha só, a própria aplicação é um widget, tá? E a maioria dos widgets tem um método build. Tá? Esse método build, então, ele vai mostrar o widget, ele vai construir e mostrar o widget. Tá? Para uma aplicação material, você pode utilizar o widget scaffold. Scaffold é como se fosse andaime, tá? Um andaime. Enfim, ele é um layout que já vem com diversas propriedades de layout, por assim dizer, tá? Então ele vai trazer um banner padrão, vai trazer uma cor de fundo padrão, vai permitir que você adicione algumas coisinhas a mais nele, tá? Então você pode, por exemplo, colocar o center diretamente no corpo, né, na propriedade corpo da tua página, se você utilizar esse scaffold. Vamos dar uma olhadinha aqui no código para a gente entender. Ó. Então nós temos lá minha aplicação, né? Ela é uma aplicação stateless, tá? Daí ela chama o método build, tá? Vai retornar uma aplicação material, ok? Daí eu tenho um título para essa aplicação. O home vai ser um scaffold, tá? Ele vai ter uma barra da aplicação. Nessa barra eu vou ter um texto, Flutter Layout Demo, e eu vou ter um corpo. E é nesse corpo que eu posso chamar o meu centro,
tá? Que também é um widget. E pronto, no centro eu coloco o meu child, que é o texto Hello World. E dessa forma eu vou ter uma barrinha lá em cima, né, com o Flutter Layout Daemon, e vou ter um texto bem no centro da tela com Hello World, tá? Então, se você entender essa lógica de como construir aqui, ó, de como dispor, né, os layouts, de como dispor os seus componentes nos layouts, vai ficar tranquilo de você desenhar qualquer tipo de tela. Ele traz uma nota logo aqui embaixo informando que a biblioteca Material vai implementar os componentes que seguem o Material Design, nós já falamos sobre isso. Quando você estiver desenhando a sua aplicação, né, desenhando a sua tela, você pode utilizar componentes da biblioteca padrão ou pode utilizar os dois, tá, em conjunto, não tem problema nenhum. E aqui ele traz o exemplo de uma aplicação que não utiliza o Material, né? Veja que logo aqui em cima nós retornamos uma Material App, uma Material Application. Aqui embaixo eu estou retornando apenas um container, e aí eu vou colocar uma decoração nele, né? Uma box decoration, que vai ter uma cor branca, aí ele vai ter um child, que vai ser um centro. Esse centro também vai ter um child, que vai ser o texto, e aqui eu trabalho com o meu texto, coloco a direção do texto, coloco o estilo dele e tudo mais, tá? Então, sem usar o Material, eu também posso fazer a minha tela, fazer a minha aplicação sem problema nenhum. Você pode usar um ou outro, ou os dois em conjunto, que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Veja que, por padrão, uma aplicação que não é Material, ela não vai incluir a app bar, né, aquela barrinha da aplicação, não tem um título, não tem uma cor de fundo, tá? Se você quiser essas características numa aplicação que não utiliza Material, você tem que construir por si mesmo, ok? Essa aplicação não Material que nós vimos aqui em cima, ela vai mudar a cor de fundo para branco e o texto para um cinza escuro, tá? Para tentar imitar uma aplicação Material. E é isso, tá? Você vai ver a aplicação dessa forma aqui, ó, tá bom? Então, assim, o Material, né, é melhor que você o utilize porque ele já traz muita coisa pronta, tá? Vai ser mais fácil de você utilizar do que fazer tudo do zero, tá bom? Continuando então, aqui tem um código fonte, né? Você pode clicar para comparar a uma aplicação Material e uma aplicação não Material fazendo a mesma coisa ou quase a mesma coisa, tá? Certamente utilizando os componentes que já estão prontos com Material vai ser mais fácil, vai ser melhor de você desenvolver.